3 menos, abre parênteses, menos 3, fecha parênteses, elevado a 3, dividido por, abre parênteses, menos 3, fecha parênteses. Para você, essa expressão aqui é igual a A, B, C ou D? Bem-vindo ao canal, eu sou o Professor Pi e estou aqui para ajudar você a resolver essa expressão. Aqui apresento para vocês, todos os dias, um novo conteúdo de matemática. E se você gosta de matemática, já deixa o seu like nesse vídeo. E também, se quiser fazer parte dos nossos estudos, não deixe de se inscrever no canal. Maravilha? Então, vamos resolver! E como sempre, eu gostaria que você tentasse resolver sozinho, por si mesmo, essa expressão. Não quer tentar? Tenta resolver aí para nós e depois comenta nos comentários abaixo qual o valor que você encontra. Descreve também o passo a passo que fez e a alternativa que marcou. Letra A, menos 2 elevado a 6 dividido por 3. Letra B, 6. Letra C, duplo fatorial. Ou letra D, menos 216 elevado a 1/3. Aqui vamos continuar a resolver passo a passo, com muitas dicas e os detalhes necessários. Começando então a nossa resolução, a primeira coisa que devemos saber, como aqui se trata de uma expressão numérica, é aplicar o PENDAS. O PENDAS é a nossa palavrinha mágica na matemática que nos dá a ordem que deve ser resolvida as operações em uma expressão numérica. O P nos diz que devemos resolver primeiro os parênteses, o E na sequência os expoentes raízes, depois multiplicação e divisão e por último adição e subtração. Então, do P ao S, a ordem é essa que deve ser obedecida. Primeiro parênteses, depois expoentes raízes, depois multiplicação e divisão e por último adição e subtração. E resolver quando houver a mesma preferência, como por exemplo entre multiplicação e divisão aqui que está na mesma cor, que tem a mesma preferência, embora aqui o M esteja antes do D, resolve primeiro a que aparecer primeiro na expressão e depois vai seguindo para a direita. Assim como AS, adição e subtração. Resolve-se o que estiver primeiro mais à esquerda e depois vai seguindo para a direita. Maravilha? Bom, com PENDAS aqui então em nossa tela, vamos aplicar aqui em nossa expressão e vamos resolver da forma perfeita. Então, aplicando o PENDAS aqui em nossa expressão, vamos começar a resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. Mas observe que aqui não há o que ser resolvido. Na verdade, aqui já é o próprio resultado aqui que está dentro dos parênteses, menos 3. E aqui também menos 3. Observem que aqui os parênteses existem apenas para não gerar confusão, para separar o sinal negativo do número negativo, né, dos demais sinais de operações aqui da expressão. Aqui, então, os parênteses existem aqui para separar o sinal negativo de menos 3 do sinal aqui da divisão. Aqui também, né, existem os parênteses aqui para dizer que o que está sendo elevado aqui a 3 é toda a base, menos 3 elevado a 3. Se houvesse aqui menos 3 elevado a 3 sem parênteses, resolveríamos primeiro 3 elevado a 3 e depois aplicaríamos o sinal, ok? Bom, então como eu não preciso resolver nada dentro dos parênteses, vamos passar à segunda etapa, que são os expoentes e raízes ou potências e radiciações. Aqui é uma potência, menos 3 elevado a 3. Então vamos começar aqui a nossa solução. Menos 3 elevado a 3. Como se resolve? Ora, qualquer potência, mesmo que tenha base negativa, se resolve multiplicando a base, que aqui é menos 3, pela quantidade de vezes expressa aqui no expoente que é 3. Então repetimos menos 3 3 vezes, menos 3, menos 3, menos 3, e vamos fazer a multiplicação. É bom lembrar, né, que quando ocorre a multiplicação entre dois números negativos, resulta em um sinal positivo. Aqui apresenta uma tabela, de forma geral, aqui dos sinais e multiplicação. Quando ocorre a multiplicação de dois números, né, e os respectivos sinais. Quando houver dois números positivos, resulta um número positivo. Quando houver um número positivo multiplicado por um número negativo, resulta em um número negativo. Quando houver um número negativo multiplicado por um número positivo, resulta em um número negativo. E quando houver dois números negativos, resulta em um número positivo. Ou seja, daí conclui-se que, quando houver multiplicação de números com sinais iguais, resulta em um número positivo. E quando houver multiplicação entre números com sinais diferentes, resulta em um número negativo. Bom, vamos aplicar então aqui. Como temos menos vezes menos, vai resultar aqui, menos 3 vezes menos 3, um número positivo. Menos 3 vezes menos 3 resulta em 9, positivo. E agora, 9 positivo multiplica por
menos 3. Então vai ter agora um número positivo multiplicado por um número negativo. Como vai ter um sinal diferente, vai ser mais 9 vezes menos 3, que vai resultar em menos 27. Maravilha? Legal? Agora, então, podemos substituir aqui menos 27 aqui no lugar de menos 3 elevado a 3. Ok? E aqui eu gostaria de chamar a atenção de muitas pessoas que acabam errando. Aqui, na verdade, observem bem que elevamos a base, toda a base, menos 3 elevado a 3. E o resultado, como aqui temos uma base negativa e um expoente ímpar, resultou em menos 27. Observe aqui que se não houvesse parênteses, o que deveríamos fazer é elevar a base, 3, apenas 3, a elevado a 3, né? E aí multiplicar 3 vezes 3 vezes 3, como são todos números positivos, resultaria em 27. E aí apenas depois acrescentaríamos o número aqui o sinal negativo. Isso se não houvesse parênteses. Observe que então, né, nesse caso, quando temos aqui uma base negativa dentro dos parênteses ou uma base negativa sem parênteses, o resultado seria o mesmo. No entanto, observem agora, eu vou dar um exemplo, se houvesse um expoente aqui positivo, aí muda de figura. Eu vou limpar a tela aqui para esclarecer um pouco melhor. Vou limpar essa multiplicação de sinais aqui. Observe que aqui, se tivéssemos menos 3 dentro dos parênteses elevado a 2, o que faríamos é o seguinte, é como aqui em cima. Multiplicaríamos menos 3 por ele mesmo na quantidade aqui de vezes do expoente, que é 2. Né? Então, faríamos a multiplicação menos 3 vezes menos 3, que resultaria em mais 9, porque menos com menos, né, dá mais. E 3 vezes 3 dá 9. Então, daria mais 9, um 9 positivo. Agora, se tivéssemos menos 3 sem os parênteses e elevado a 2, o que faríamos é o seguinte. Primeiro separaríamos então aqui o sinal para aplicar depois. E faríamos a multiplicação. 3 vezes 3. E encontraríamos 9. E aqui deixaríamos o sinal fora. E aí, apenas no final, aplicaríamos o sinal. E que resultaria em um menos 9. Um número negativo. Ou seja, o que quero deixar bem claro para vocês em expressões numéricas é que quando houver a base aqui da potência dentro dos parênteses, aí sim levamos toda ela, né, à potência, ao expoente. Mas se não houver aqui parênteses, elevamos primeiro o número que aparece aqui embaixo na base, ao expoente e apenas depois aplicamos o sinal. Maravilha? Assim vocês não vão mais errar este ponto aqui em expressões numéricas. Então, vamos continuar aqui a nossa solução. Vou limpar a tela e vamos resolver aqui. E agora, o que fazemos primeiro? A subtração ou a divisão? De acordo com Pendas, fazemos primeiro a divisão. Então, vamos resolver menos 27 dividido por 3, por menos 3. Menos 27 dividido por menos 3. E aqui, notem, né, como temos aqui sinais negativos, dois sinais negativos, né, dois números negativos, o número que vai resultar é o número positivo. Aqui funciona de forma semelhante, idêntica ao que vimos agora na multiplicação. Quando temos dois sinais negativos, resulta em número positivo. Então, como vai resultar em número positivo, basta fazer aqui divisão de 27 por 3. 27 por 3 resulta em 9. Então, vamos ter aqui um 9 positivo, ok? E agora, temos aqui 3 menos, abre parênteses, 9, fecha parênteses. Aqui, vamos extrair então o 9 aqui de dentro, o 9 de dentro dos parênteses aqui. Eu deixei aqui o mais, né, ressaltado como é um número positivo, né? Mas menos com mais, extraindo aqui de dentro dos parênteses o 9, vai resultar aqui em uma subtração ainda. Vai ter aqui o sinal negativo. Menos com mais resulta em menos. De forma semelhante a como vimos aqui, seja na multiplicação, divisão ou quando extraímos aqui um número de dentro dos parênteses. Ok? Se tivéssemos aqui um número negativo, menos com menos daria mais. Mas como é um número aqui positivo, menos com mais dá menos. Então vamos lá. Agora basta fazer aqui a subtração final. 3 menos 9. 3 menos 9 resulta em menos 6. Então, o resultado aqui de nossa expressão é igual a menos 6. Maravilha? Observe que aqui em nossas respostas, apenas na B temos aqui expressamente o 6, mas aqui é um 6 positivo. Como é 6 positivo, não é menos 6, então só pode ser a letra A, C ou D. Vamos resolver aqui essas operações e verificar qual dessas respostas aqui, né, A, C ou D é a resposta correta. Maravilha? Vamos limpar a tela aqui e vamos mãos à obra aqui, começar a resolver as respostas. Vamos começar então aqui na letra A.
Na letra A nós temos menos 2 elevado a 6 sobre 3. E se aqui for igual a menos 6, então a nossa resposta é a letra A. Bom, vamos aqui então dividir. 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, em nossa expressão, na verdade, nós temos aqui menos 2 elevado a 2. Bom, quem prestou atenção na aula deve saber como se faz. Basta, então, multiplicar menos 2 vezes menos 2. Temos a base aqui, né? Menos 2 elevado a 2. E menos com menos dá mais. Maravilha? Mas, pessoal, quem prestou atenção na aula de verdade sabe que isso aqui está errado. Justamente eu fiz errado para que vocês se atentem. Caso viéssemos aqui e multiplicássemos a base, menos 2 elevado a 2, estaríamos fazendo de forma errada, como já expliquei. Se não há parênteses aqui, o que devemos elevar primeiro é apenas o 2 e depois aplicar o sinal negativo. Portanto, está errada essa forma aqui, ok? Não vai resultar em mais 4. Vamos fazer da forma correta aqui. Quando não há parênteses aqui, o que devemos fazer é o seguinte. Vamos isolar aqui o sinal, né? E vamos fazer a multiplicação aqui interna da nossa potência. 2 elevado a 2, basta multiplicar a base por ela mesma na quantidade de vezes aqui do expoente, que é 2. 2 vezes 2 resulta em 4. E aí depois sim aplicaríamos o sinal, que vai resultar em menos 4. Observe, em todo caso, né, que a nossa alternativa A resulta em menos 4 e não é igual ao resultado da nossa expressão, portanto está errada. Fiz aqui apenas, né, essa demonstração para que vocês não esqueçam jamais desta importante aqui observação, ok? Então vamos lá. Bom, a letra B não pode ser, vamos verificar aqui na letra C. 6 duplo fatorial, vamos limpar a tela e vamos resolver. Aqui na letra C temos uma notação chamada duplo fatorial. Duplo fatorial. Muitas pessoas conhecem o que seja fatorial, mas não estão familiarizadas com o que seja duplo fatorial. Duplo fatorial se resolve de uma forma muito simples. Primeiro, o que temos que fazer é verificar a paridade aqui do número que aparece antes do símbolo, antes da notação duplo fatorial. E verificar a paridade é verificar se ele é par ou se é ímpar, ok? Se esse número for par, multiplica-se esse número por todos os números pares positivos que vêm antes dele. E se for ímpar, multiplica-se esse número por todos os números ímpares e positivos que vêm antes dele. Como aqui temos o número par, vamos multiplicar o 6 por todos os números pares positivos que vêm antes dele, que no caso são 4 e 2. Então fazemos a multiplicação, 6 vezes 4 é igual a 24. 24 vezes 2 é igual a 48. Então, também não pode ser na nossa letra C, já que 48 não é menos 6. Então, ficou para a nossa letra D. Vamos resolver juntos aqui? Vamos lá. Na letra D temos menos 216 elevado a 1 sobre 3. Aqui, para facilitar, podemos converter em uma raiz cúbica, né? Aqui a conversão é bem simples. A base da potência se transforma no radicando. O denominador aqui do expoente se converte no índice da raiz. E aqui o numerador do expoente se transforma aqui no expoente do radicando. E aqui podemos utilizar o método da fatoração, mas é uma forma mais simples aqui de resolver. Para saber se a raiz cúbica de menos 216 é igual a menos 6, basta fazer o seguinte. Basta verificar se menos 216 pode ser convertido em uma potência de base menos 6 elevado a 3. Porque daí aqui, né, teríamos menos 6 elevado a 3 e aí poderíamos simplesmente simplificar os sinais do índice com o expoente e resultar em menos 6. Então vamos verificar se menos 6 elevado a 3, que é menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6, é igual a menos 216. Então vamos fazer o cálculo bem rápido aqui. Menos 6 vezes menos 6 resulta em 36. Como temos negativo com negativo, vai resultar em número positivo, ok? Bom, agora vamos fazer novamente, então, mais 36 vezes menos 6. 6 vezes 6 é igual a 36, né? Vamos deixar o 6 aqui e deixar o 3 aqui em cima. Então, 6 vezes 3 é igual a 18 e 18 mais 3 é igual a 21. Como temos aqui mais com menos, vai resultar então aqui, de fato, em menos 216. Então, amigos e amigas, de fato, a letra D é a nossa resposta. A resposta é a letra D. E então, como foram nessa questão? Acharam fácil? Acharam difícil? Comentem como foram, se acertaram, se erraram. Desejo a todos uma vida muito próspera, muito saudável. Fiquem todos com Deus e até a próxima. E se quiserem, podem fazer esta próxima questão que aparece na tela.